Alguém acha que esse time do Flamengo desse ano seguraria o PSG em 120 minutos? O Leonardo Jardim, ele simplesmente está destruindo o que ele herdou de bom. A capacidade do time se defender bem, o time não era tão vulnerável em bola aérea e controlar o jogo pela posse. Se eu tenho a bola, você não faz o gol minha, Se eu dou a bola para o adversário, mas ontem uma pessoa do clube que eu questionei, aí falou, não, mas o XG é o índice de expectativa de gols, né? Mas o Felipe Luiz de volta, hein? O XG do adversário não é muito alto. Não importa. Ontem o Rossi não fez grande defesa, mas tomou 2 gols. Por quê? Porque o Vasco finalizou 20 vezes. Sabe quantas vezes o Vasco finalizou naquele jogo do Carioca? O primeiro jogo do time principal, né, na temporada? O Flamengo venceu por 1-0. Nenhuma no alvo. Ontem foram 6. De 20. O índice de finalizações no alvo pode não ser alto, mas não precisa. Porque a bola está toda hora rodando na tua área. Sem contar a falta de comprometimento dos jogadores para neutralizar. Ele admitiu isso na coletiva, para neutralizar certas ações. Ontem, eu não sei o que ele quis com o Wallace em campo. Aliás, o Wallace ele assiste o cruzamento que define o empate. Não dá combate. Outro dia aconteceu com o Cebolinha. O Eric do Vitória fez um golaço, né? Mas foi logo depois que o Flamengo abriu o placar, deu a saída, o jogador sozinho na entrada da área. E o Cebolinha estava trotando. Quando o Cebolinha percebeu, tentou correr já era tarde. Aí o rapaz acertou um chutaço e empatou o jogo. Ele herdou um conteúdo muito bom. Então o Leonardo Jardim, pelo seu estilo, ele tornou o time mais vertical. Ontem, mesmo com os desfalques, o Flamengo tinha condição de ficar com a bola, esfria o jogo, cadencia, mas não aceita a trocação. É a única maneira que o time do Renato joga, gente. É sempre assim. Por isso que vira para o São Paulo, vira em cima do Palmeiras, aí vira para cima do Fluminense e às vezes perde também, como do Corinthians, não conseguiu arrumar nada. Perdeu para o Corinthians. É o jogo aleatório. Eu acho um absurdo um elenco tão caro, um time que no ano passado fez o que fez, teve um começo de ano ruim, é verdade, mas era o começo da temporada, jogadores de má forma, coisa voltando das férias e tudo mais, jogar esse futebol aleatório. Ele ontem admitiu os erros dele. Não sei se ele vai ser capaz de identificá-los de verdade e corrigi-los. Mas acho que se o Flamengo jogar assim, dificilmente vai ter uma temporada boa. Dificilmente. A tendência é fracassar. A marretada, mal. Pode anotar o que eu estou te falando. Se não corrigir, vai fracassar. Não vai ganhar campeonato nenhum. Não vai pegar Palmeiras nenhum, não vai avançar na Libertadores, vai cair pela Copa do Brasil. Dúvida, ou muda, ou reajusta isso rápido, ou não vai dar certo. Vai fracassar. Vai não, galera. Vai não. O time do Flamengo não está na mesma sintonia que vinha os outros anos. Não vai. E com a troca do Felipe Luiz pelo Leonardo Jardim, não acredito que isso vai funcionar. Ah, mas estava jogando futebol. Quem conseguir botar ali pau a pau, o Flamengo não vai conseguir. Ele troca muito o time. Se ele não colocar os jogadores ali de contenção, conseguir que jogue sempre, vai ter dificuldade. Vai ter dificuldade. Contratou jogadores que se machucam, como o Paquetá. O Arrascaeta também se machucou. É um jogador que já está começando a ficar mais velho. Então, o time do Flamengo não está com o mesmo poder de sempre. O que está melhor no Flamengo hoje em dia é o Pedro. É o Pedro que ainda deixa o Flamengo vivo. Porque nem Bruno Henrique está jogando tão bem. O Plata jogou muito bem o jogo de ontem, sim. Mas a defesa está falhando. Seus laterais não são tão bons, não estão tão consistentes. A lateral direita ainda melhora um pouco, a lateral esquerda não está bem. Então, assim, se não tiver um volante pegador, o Jorginho cansou, o Flamengo acabou. Quando trocou, acabou. E aí foi onde o Vasco ganhou. Não é que o time do Vasco é totalmente ruim, não. O time do Vasco no primeiro tempo foi até uma estratégia do Renato. Por exemplo, colocou o Adson no segundo tempo. Foi quando o Adson começou a pegar mais a bola. Teve mais, ele é um jogador que infiltra mais, se arrisca mais. E foi onde o Vasco começou a ter mais movimento. E aí colocou o Nuno, que acabou tendo com mais facilidade, com o meio campo cansado. E com a troca, botando também, tirando o Jorginho, botando outros jogadores não tão eficazes na marcação. Essa é a verdade. E achavam que já estava 2-0, estava ganho o Flamengo. E o Vasco foi pra cima. E foi premiado no final do jogo com um gol de empate. E, sinceramente, se o Vasco não tivesse feito o pênalti bobo e também aquele gol que deu, que tudo bem, pro Pedro, mas o pênalti foi mais bobo ainda, né? O Vasco poderia ter virado esse jogo. O Flamengo não fez muito. O Vasco teve mais chutes, o Vasco teve mais posse de bola. Então o Vasco jogou melhor que o Flamengo. O Flamengo teve alguma chance? Sim. Tem um poder muito bom. O Plata estava jogando muito bem. Mas depois que tira esses jogadores, Jorginho e Plata e o Pedro, acabou o Flamengo. Acabou. O Flamengo foi por água abaixo. E aí, eu vou colocar aqui um cara pra gente rir um pouquinho. Esse canal também é um pouco de comédia também no ar. Vamos escutar? E o Flamengo, hein? Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Vamos falar baixinho. Fala baixinho. A torcida não gosta. Quando a gente critica, a torcida fica bravinha. São bravinhos, Ela bravinhos. pode falar. A gente não pode. Só eles. Que pipocada que o Flamengo deu. Ganhava por 2-0. O Vasco tava mortinho. Tava, naquela hora tava. Mortinho. E o Flamengo cedeu o empate. Misericórdia de Deus. Pipocada. Era a chance de meter pressão no Palmeiras. O Palmeiras tinha empatado sábado com o Santos. 1-1. Isso aí. Se o Flamengo ganha, que maravilha. Mas o técnico... Que maravilha de eu, que a gente ajudou o Palmeiras. Português retranqueiro. O português é retranqueiro. Mas ó, fala
podemos falar muito, senão eles ficam bravinhos. É isso aí. Fala baixo, Sormani. Só fala baixo, que ontem na live teve vários antes entrando, falando. Teve um até que foi legal, mas teve uns lá que, cara, é muito pela saco eles mesmo. Cara, uns antes lá que, cara, ninguém pode falar, ninguém pode... O empate foi troféu pro Vasco. Não, o empate não foi troféu. Foi um ponto no Campeonato Brasileiro. Ponto. Que estava perdido com 2-0 para um time que, teoricamente, no dinheiro e no papel, deveria ser melhor e deveria ganhar. E não conseguiu. Então, se borrando de medo que se a SAF chegar com dinheiro, isso vai mudar. Então, assim, eles estão fazendo de tudo para que não dê certo a SAF do Vasco. Para melar a SAF do Vasco. E eles falam de um monte de asneiras e não olham pro próprio rabo. Essa é a verdade. Eles são patrocinados pela Betano, que é patrocinadora do Campeonato Brasileiro, que é maior interferência do que isso. Não existe, gente, no campeonato. Não existe. Aí vem a televisão, bota 3-0 no gol do Vasco, que era 2-1. Aí o narrador fala, vamos Flamengo e vai Vasco. Gente, a interferência tá demais. Todo mundo sabe que a Globo é flamenguista. Todo mundo sabe que muitos comentaristas até saíram da Globo porque não poderiam falar mal do Flamengo. Então, cara, eles querem mais interferência que isso. Essa política tá suja no meio do futebol. E por isso, aqui ó, minha marretada pra vocês, galera. Minha marretada pra vocês. Futebol tem que ser jogado. E ganho. Ainda digo mais. Eu tava com medo de arrumar impedimento no gol do Hugo Moura. Eu tava com medo. Eu não sei como não conseguiram. Algo deu errado ali que falaram, deixa quieto, dá o gol. Porque senão a parada ia feder. Galera, eu fico por aqui. Vasco viajou com o time reserva para jogar contra o Audax italiano. Então, era de se esperar, porque o time precisa ganhar no Campeonato Brasileiro e vai jogar em casa contra o Atlético Paranaense. Então, já era de se esperar, porque o Renato tá dando preferência ao brasileiro, e hoje eu digo que sim, porque ele tá a 2 pontos da zona e a 3 do 7º lugar. Então, assim, estamos muito próximo ali do 7º, 6º lugar e podemos chegar. Então não podemos menosprezar, porque também podemos descer. E aí, se começar a se afastar, fica complicado. O próprio Atlético Paranaense tem 23 pontos, o Vasco hoje com 17. Se ganha, fica a 3. Se perde, fica a 9, né? Então, é um resultado em casa, a gente não pode perder esse jogo. Então, eu acho que está certo. E o time reserva tem tudo para ganhar do Audax italiano. Agora, tem que jogar. Tem que vir com o espírito de ganhar. Porque é um time fraco. A gente viu que o melhor time do nosso grupo não joga nada, que é o Olímpia. A gente ganhou fácil com o time reserva. Então, cara, simplesmente tem que fazer o dever lá para jogar contra o Audax italiano e ganhar e trazer esses 3 pontos e se manter na liderança. Tá? O empate também não é bom. Mas eu acho que ele fez certo, sim, em levar o time reserva e ficar aqui treinando o time titular, até porque ele está punido. E o Vasco precisa desse descanso também, porque senão é para lá e para cá, precisa jogar inteiro contra o Atlético Paranaense, inteiro, porque a gente precisa realmente desses 3 pontos para se manter lá em cima, e o Renato está tentando levar esse time no meio da tabela para chegar na data FIFA, né, na Copa do Mundo, onde vai abrir depois a janela. Ele disse que tem que chegar jogadores que é para jogar. Então, se é para jogar, para entrar em campo, ele pensa em, de repente, chegar numa Libertadores, em fazer um campeonato, campeonato bom. Agora, é aguardar e ver quem são esses jogadores, né, galera? Vamos aguardar aí por novas notícias do Vasco. Eu trago aqui logo que a gente tem quentinho para vocês, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus e tem jogo, hein? Tem jogo.